Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 16 minutos. E ano passado, a reforma psiquiátrica completou 20 anos e trouxe grandes mudanças para a forma com que a saúde psiquiátrica era tratada no Brasil. Apesar dos avanços que ocorreram de lá para cá, muitos estigmas e preconceitos ainda existem. Por isso, convidamos o psiquiatra Bruno Cruz para conversar com a gente. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Falar de um tema tão relevante, tentando quebrar esse estigma ainda, que é importante. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Vamos começar falando então sobre a lei que foi um grande divisor de águas, né? Sim. Sancionada em 2001, só em 2001, né? E aí a gente trabalha então com a questão da reforma psiquiátrica. Por que demorou tanto, Bruno? Acho que demorou por interesses econômicos. Acho que não tinha uma força política grande dentro de uma representação política na Câmara. E não tinha ninguém que representava muito a questão antimanicomial. E eu acho que a psiquiatria viveu ali um momento das trevas, né? Assim, em que por interesses de poucos, acabou que a psiquiatria como um todo pagou um preço, né? Que ficou aquela imagem do psiquiatra que gosta de internar as pessoas, do psiquiatra que gosta de fazer o outro babá, o psiquiatra que só cuida de louco. E hoje, até hoje, a gente infelizmente paga o preço. Acaba que a população também, em função de ter o preconceito e não procurar o tratamento. Com certeza. Como a gente disse, né, esse ano a reforma psiquiátrica no Brasil ela completou 21 anos, mas você sabe qual que foi o caminho aí percorrido até aqui? A gente te conta, olha só. A reforma psiquiátrica no Brasil teve como primeira fonte inspiradora as ideias e práticas do psiquiatra Franco Basaglia. Ele revolucionou, a partir da década de 1960, as abordagens e terapias no tratamento de pessoas com transtornos mentais. A partir de 1973, com os resultados positivos alcançados na Itália, a reforma passou a ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A posição da OMS tornou o debate mundial e a discussão chegou ao Brasil. Já em 1978, profissionais denunciaram as condições de profunda degradação humana que operava a maioria dos hospitais psiquiátricos no país. Em pleno regime militar, isso levou à demissão da maioria dos denunciantes. Um ano depois, foi criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental e, em 1987, o Movimento Antimanicomial. Em 1989, foi apresentado o projeto de reforma psiquiátrica pelo então deputado Paulo Delgado. Depois de 12 anos, o texto foi aprovado e sancionado, ficando conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei Antimanicomial e Lei Paulo Delgado. A reforma teve o fechamento gradual de manicômios e hospícios como marca registrada. A lei que promoveu a reforma tem como diretriz principal a internação do paciente somente se o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz. E voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Bruno Cruz, que é psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora. Dr. Bruno, a lei antimanicomial, quais são as principais características que a gente consegue detectar? Acho que a principal delas é realmente aquelas internações de longo prazo, né, de internar o paciente e deixar o paciente, porque era um ganho financeiro deixar o paciente, né. Então ela reduziu de uma forma importante, praticamente a 10% o número de leitos que a gente tinha no Brasil. Mais do que 10% ficou de número de leitos que a gente tinha no Brasil. A gente tinha hospitais, como o Hospital Doutor Eira de Paracambi, que eu participei da reforma dentro desse hospital, como uma pessoa que entrevistava e fazia o trabalho social, fazendo vínculo com as famílias e tentando reaver o contato dessas famílias para que esses pacientes voltassem para suas casas. A gente teve a colocação das residências terapêuticas, a formação dos CAPs. Então a gente fez uma coisa que chama-se RAPS, uma rede de atenção psicossocial. Muito importante. E aí, né, tendo em mente aí a lei antimanicomial e esses 21 anos que se passaram desde então, né? Qual que é o quadro atual do SUS? Como que está sendo feito hoje em dia? Olha, é uma questão complexa, porque a gente não pode ser nem 8 nem 80, né? A luta antimanicomial, até um movimento que chama LAMA, né? A forma como se coloca, ela é totalmente antipsiquiátrica, por um lado. Então você vai de um movimento que é um movimento, né, que realmente era um absurdo, era um holocausto brasileiro, como a Rabex descreve no livro dela,
E aí você reduz praticamente todos os leitos psiquiátricos. E infelizmente, às vezes eu tenho que internar paciente, não é uma opção minha, né? E aí você tem uma situação hoje que você vê uma população de rua crescente, com o número de transtornos mentais aumentando, e a população carcerária também com muitos indivíduos com transtornos mentais. Então acho que a gente não pode ser uma visão nem hospitalocêntrica, como era, e nem uma visão capcêntrica, como é. A gente não vai resolver tudo em CAPS. Quem me dera, a Maria não ter que internar um paciente meu. Mas quando ele está botando em risco a si ou a terceiros, eu infelizmente eu tenho que proteger a vida dele. Não é porque eu quero, é porque o meu dever é ético médico. Então a gente tem ajustes ainda e infelizmente a retirada dos leitos não foi substituída por uma formação da RAPS como era prometida. Então ainda tem-se uma questão de uma substituição que ainda não foi feita de uma forma como deveria ter sido feita. Tem muito paciente desassistido. Hoje, para você marcar uma consulta, você demora 3 meses. Para eu rever um paciente é 3 meses. E aí o tratamento fica complexo. E sobre essa rede de atenção psicossocial, doutor Bruno, qual que é a função ali de cada unidade? Qual que é o papel de cada unidade? Você divide a rede de atenção psicossocial entre a questão hospitalar, que a gente tem em Juiz de Fora, por exemplo, você não tem nenhum leito para infância e adolescência, né? E você vê um número crescente de adolescentes tentando acabar com a própria vida, suicídio, né? Então, nesse tipo de situação, você não tem outra opção. E você tem o CAPS, você tem a residência terapêutica. A residência terapêutica eu acho que é das melhores, entendeu? O CAPS não vai servir para todo paciente. Eu acho que falta a inclusão funcional, a inclusão trabalhista, entrar na lei de portadores de alguma doença e entrar nesse rol de percentual de indivíduos que vão ter emprego. A gente tem umas pesquisas do Dr. Wagner Gattaz, em São Paulo, que demonstra que o paciente, por exemplo, esquizofrênico, ele adere muito bem ao trabalho. Então, acho que falta muito elemento a ser discutido, falta muito elemento a ser tratado, mas acho que é uma evolução natural do nosso país. Você diz da necessidade, por exemplo, de políticas integradas para poder analisar o contexto de uma forma geral? Eu acho que existe preconceito das duas partes, entendeu? Tanto da parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, quanto da parte da LAMA. Então fica uma questão assim que eu acho estabelece um diálogo. Não estabelece um diálogo construtivo. Aí fica uma pessoa antipsiquiátrica, o outro é anti não sei o quê. E eu não acho que esse seja o caminho. O caminho sempre é o diálogo, né? Então a gente ter o número de leitos que seja necessário, sem ter a questão asilar. Você não pode internar um paciente mais de 30, 45 dias. Entendeu? Não tem porquê. O paciente pode morar num hospital, igual era antigamente, né? E 60% das pessoas que eram internadas, por exemplo, no Hospital de Barbacena, não tinham transtornos mentais. Eram pessoas excluídas pela sociedade. Então, existe a reforma psiquiátrica, eu trabalhei nela, né, participei da luta antimanicomial, tenho muito orgulho de ter participado, mas eu acho que tem reajustes a serem feitos, né, que não são ideológicos, eles são científicos. São muitas particularidades, cada paciente tem sua particularidade, uma infinitude de questões, de transtornos, enfim, que tem que ser abordados com muita individualidade, né? Claro. O transtorno do comportamento, você não tem como botar ele no mesmo saco todo mundo, sabe? Assim, não existe isso. Cada paciente tem uma peculiaridade, tem uma história, tem uma família, tem questões do ambiente que interferem. E a internação não é nunca a primeira opção, a última opção. Mas você também, a partir daí, você não tem ambulatório para atendimento de pacientes em psiquiatria. E os fóruns não tem ambulatório, né? Então vai todo mundo para o CAPS. Aí não tem. Paciente deprimido e ansioso não tem indicação de CAPS. Entendeu? Aí o cara vai lá tratar, tem o preconceito de entrar naquele ambiente. Então, eu acho que... o fato de ter uma lei sancionada é só o início. Acho que é o início de uma questão que ela se torna ideológica e a lei... E a gente tem uma lei no estado de Minas Gerais que ela ainda é mais rigorosa, tá? Ela é uma lei que chama Lei Carlão. E essa lei, ela tem um rigor antipsiquiátrico que é ainda mais intenso, porque eu não quero nada a não ser o direito de trabalhar, de cuidar do meu paciente. E a lei, né, federal, ela não impede isso. A lei federal, você lendo, você vê, mas agora você
considerar que o paciente com um transtorno psiquiátrico vai ser tratado dentro do hospital geral, que tem 10% dos hospitais vão ter direitos psiquiátricos, aí eu te pergunto, qual hospital que é? Nenhum. Então, assim, ela tem que se adequar à realidade. Simplesmente isso. Acho que ela é muito utópica, mas ela é igual a nossa Constituição, é utópica. Se o SUS fosse o que é realmente, seria maravilhoso. A gente viu então que ainda existem muitos avanços que são necessários para a gente chegar no que a gente queria. Mas vamos falar do que a gente conseguiu. Pois é, eu acho que agradecer o que aconteceu, estou metendo pau na verdade. Não, mas a própria faz parte, né? Exatamente. Reconhecer a necessidade dos avanços. Isso, a gente tem que entender que apesar de já terem se passado 21 anos, ainda tem muito que melhorar. Mas vamos falar agora do que foi realmente de resultado prático, do que foi bom. Quais foram os avanços que a gente consegue ver aí que a reforma trouxe? Nossa, os avanços são sensacionais. A gente acabou com aquela questão de serem prisões, de ser aquele maus-tratos. Eu entrava dentro de pavilhões. O Hospital Doutoreira de Paracambi, você sabe onde fica Paracambi? Pois é, uma cidade, a última cidade da Baixada Fluminense. Tinha 5.000 pessoas internadas. Aquilo era um absurdo. Você entrava lá, você via as pessoas deitavam em plataformas de azulejo, não tinha cama, sabe? A comida era um absurdo. Então era um descaso. E um tratamento realmente desumano. Desumano, você não sabia, era uma questão que dava assim, uma angústia intensa. Eu ter que entrar dentro daqueles pavilhões, até hoje me marcam as imagens que eu vi, sabe? Na hora que passou as imagens ali, do Hospital de Trieste, do Basaglia, né, que foi quem começou a história psiquiátrica, ele veio ao Brasil, né? E aí o Pedro Gabriel Delgado, irmão do Paulo Delgado, foi quem realmente fez a lei e começou a trabalhar com o Paulo Delgado para a lei fosse algum dia sancionada, e graças a Deus foi sancionada. Agora a gente tem um momento diferente, mas ela foi fundamental para a vida de muitas pessoas, e ela continua sendo fundamental. Porque não existe isso de você asilar um paciente. Então a gente consegue identificar a reforma psiquiátrica como um grande divisor de águas, né? Grande divisor de águas. Como um início, mas que obviamente não elimina a necessidade de reajustes e reajustes constantes. Sim, a questão da lei antimanicomial, ela não muda a ciência. Ela muda o ambiente e a forma como o paciente é tratado no ambiente. Agora, a gente não pode confundir ciência com ideologia. Ideologicamente, é claro, eu não queria dar remédio para ninguém, eu não queria internar ninguém, eu não queria fazer nada. Mas, como médico, eu tenho o ato médico e, infelizmente, às vezes eu tenho que ser mais incisivo para salvar a vida de uma pessoa. É igual quando seu pai infarta. Você não vai levar ele para o hospital? Ele está em risco de vida. O paciente faz um AVC. Eu vejo um paciente meu que fez uma tentativa de absolutamente letal contra a vida dele, o que eu faço? E aí, hoje a gente está com outro problema, que é a falta de leito. Mas considerando que são leitos, gente, eu sou totalmente a favor da reforma. Trabalhei pró-reforma, tá? Mas o ajuste é necessário. E se você de casa aí, tem alguma dúvida ou comentário sobre esse assunto, aproveita nosso intervalo, manda pra gente. Nosso WhatsApp é 32 99939 7416 e o Instagram é @tvdiversa. A gente volta já. Estamos de volta com o Manhã Diversa, são 10 horas e 32 minutos e hoje nós estamos falando sobre saúde psiquiátrica no Brasil e os avanços e desafios aí vividos por essa área nos últimos 20 anos, desde que houve a reforma psiquiátrica no nosso país. Quem conversa com a gente é o psiquiatra Bruno Cruz, que também é presidente da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora. Doutor Bruno, mais uma vez seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, né?
No primeiro bloco a gente entendeu bastante um pouco sobre a importância dessa lei, né, que aconteceu aí em 2001, por que ela demorou tanto para acontecer e que apesar de já terem passado aí 21 anos desde ela ter sido estabelecida, muitas coisas ainda precisam melhorar, ainda precisam ser modificadas, né, para realmente atender ao que é necessário para chegar a um cenário ideal, né, dentro desse tema, né. E aí eu queria saber um pouco sobre os programas, né, porque existem alguns programas dentro, né, dessa área, por exemplo, o programa de volta para casa, as equipes no consultório da rua, o serviço residencial terapêutico, que estão aí talvez para serem extintas, né? Mas eu queria saber sobre elas, assim, o que são esses programas, como que eles funcionam, o que acontece, né? E ainda mais em meio à pandemia que veio aí, né? Que também trouxe impactos para a saúde mental da população, enfim. A questão assim dos programas, elas foram fundamentais assim para que a gente, por exemplo, nesse hospital que eu citei, Dr. Eiras de Paracambi, a gente tirasse 1.000 pessoas via o programa, né, que a gente dava tipo fornecia um salário para a família voltar a receber o paciente. Então, em cima disso, nós tiramos mais ou menos 1.000 pacientes de dentro do hospital. Um número a gente, né, conseguiu fazer residências terapêuticas, então a gente, infelizmente, tivemos pacientes que faleceram nesse momento, porque o índice de perdas de paciente dentro do hospital era uma coisa gigantesca. Então, era um trabalho que marca a minha vida, assim, de uma forma totalmente positiva, né? É um prazer e um pesar quase irmanados, né? Um prazer de ter feito o trabalho, mas um pesar de ter visto aquela situação que ninguém merece, e quanto mais a pessoa que padece de uma doença como qualquer outra, sofrendo e sendo tratado daquela forma. E doutor Bruno, além da necessidade do tratamento, qual que é a importância da inserção territorial, social, cultural desse indivíduo? Eu acho que esse é um grande problema nosso, né? Assim, é o reconhecimento e dar o direito a essa pessoa, né? Olhar para o paciente sem preconceito, acolher o paciente ao invés de simplesmente colocá-lo de lado, né? E aí a questão da família, a questão da sociedade, a questão da escola, a questão do trabalho, a questão do governo, a questão das... Sabe, são questões múltiplas que a gente está adequando, que evoluíram muito, tem evoluído muito. E quando eu me tornei psiquiatra, que foi entre 2000 e 2003, né, minha residência foi na UFRJ, em 2000 depois fiz psiquiatria geriátrica. Quando eu entrei, a psiquiatria era uma coisa que não existia. E hoje a psiquiatria é reconhecida como uma das funções mais importantes dentro da medicina, porque a gente abarca 33% da população com transtornos de comportamento. O próprio reconhecimento profissional diz muito sobre a visão, né, relacionada à doença. Mudou muito, porque, por exemplo, os pacientes antes iam a neurologistas, né? O cara estava deprimido, ansioso e tal, não vou em psiquiatra, psiquiatra é médico de doido, né? Doido é aquele que pensa que é normal, né? Então, de doido todo mundo tem um pouco, né? De perto ninguém é normal. Eu gosto dessas frases porque a saúde mental, na verdade, é aquilo que você tem que mais preservar, né? E daqui de cima desce todas as substâncias para o seu organismo. Então, se você está ansioso, se você está deprimido, se você está com alguma questão que impede o seu cérebro de ter uma energia positiva, uma química positiva, ela explode o teu corpo. Vem um quadro de ansiedade, vem um quadro de hipertensão, diabetes, colesterol, ganho de peso. E aí é uma questão múltipla, né? E a associação da questão do tratamento psicofarmacológico, quando necessário, com a psicoterapia, o trabalho desse conjunto, ele é fundamental e a gente traz um resultado maravilhoso, assim. Eu amo a psiquiatria, sabe por quê? Porque eu vejo as pessoas melhorarem. Então eu tenho prazer em fazer aquilo, que é um prazer que você não tem noção. Hoje um cara, por exemplo, antes de eu vir aqui, o cara no meu consultório, eu falei, e aí? Melhorou? Aí ele falou, 90%. Eu falei, Aí ele falou, Bruno, eu não imaginava que fosse capaz. Eu falei, cara, mas 90% eu não imagino. Porque né, a gente viveu um período das trevas e graças à lei antimanicomial, né, que é o começo de tudo, né, eu lidei com o Paulo Delgado, né, com o Pedro Gabriel, quer dizer, nessa intervenção, o Pedro Gabriel, eles faziam equipes que a gente ia intervindo em hospitais de grande porte, né, no Rio de Janeiro,
E a gente tem histórias maravilhosas, assim, né? De pacientes que você se apega dentro do hospital e um faleceu, o outro, né? Eu chegava lá, ele desenhava uma plaquinha, doutor Bruno, escreve aqui para mim. Eu falei, vamos para Ipanema, Posto 9. Ipanema, Posto 9. E a gente, maravilhoso. Né? E a minha vontade de tirar ele dali, de reinserir ele dentro do ambiente social, era gigantesca, e pelo menos a gente conseguiu levá-lo para uma residência terapêutica e a vida dele tornou-se muito mais digna. Eu levei ele para Ipanema, vamos dizer assim. E ele já é um exemplo, então, do resultado dessa reforma psiquiátrica. O resultado é gigantesco, assim, é maravilhoso a gente ver, olhar para trás e ver hoje o que a gente tem, né? Eu me sinto muito orgulhoso da psiquiatria que eu vivo, sabe? Porque a psiquiatria que eu vivo é uma psiquiatria digna. Com certeza. Eu acho que a gente teve aí também durante o período da pandemia, né? Algo que eu acho que foi um momento que eu percebi, né? Eu pessoalmente percebi mais essa discussão sobre saúde mental, Sim. sobre saúde psiquiátrica, as pessoas naturalizando um pouco mais esse assunto, né? Que até então ainda é muito estigmatizado, mas houve uma naturalização maior durante esse período. Você percebe na sua prática profissional, no dia a dia, que esse foi um período realmente em que houve essa transformação na mentalidade das pessoas? Olha, quando eu fiz psiquiatria, era todo mundo com um perfil assim meio estranho, sabe? Aquela coisa do médico louco, assim, sabe? E hoje, eu tenho um curso de pós-graduação de psiquiatria, né? Hoje é igual a dermatologia, são mulheres como vocês, bonitas e tal, porque a qualidade de vida que a psiquiatria proporciona e o número de fármacos que a gente tem, o arsenal farmacológico da década de 90 para cá mudou completamente. Então, muito que ajudou também na reforma foi a revolução farmacológica. Porque antes você tinha um rol de fármacos que eles deixavam o paciente com muito efeito colateral. Você tinha um mosquito, eu tinha que dar uma granada. Entendeu? Hoje eu vou com a mira laser. Atinjo aquele ponto. E pensando assim na virada, assim, eu dei sorte. Né? Eu peguei uma psiquiatria que não tinha demanda, e hoje a demanda é uma coisa assim, que tende muito a crescer pós-pandemia. Nós nem pegamos o tsunami da pandemia ainda. Porque o paciente demora 2 anos para chegar até mim, de média. Tá? Ele vai e roda em todos os clínicos, aí até chegar a mim. Porque, infelizmente, a gente não tem uma psicoeducação ainda. Né? E o termo que a gente usa para esse preconceito, que é um termo que chama psicofobia, que é o preconceito contra aquele que trata ou contra aquele que é o que sofre o tratamento. Sofre não, que tem o tratamento. Ele não sofre, ele ganha. Eu acho que, como você falou, Mari, muda muito esse olhar e esse reconhecimento, né, das questões mentais que aparentemente são invisíveis, como de fato importantes. E como você falou, né, doutor, tudo começa daqui. E assim, eu não estou ali para gerar sobrevida. Eu estou ali para trazer vida. Porque sobreviver não é uma coisa tão impactante. Agora, trazer brilho na vida, trazer a vida de volta, trazer qualidade e exercitar isso. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 10 anos, 16 anos. Então, tem uma paciente minha que perdeu o bebê, depois eu falei com ela que ela poderia tentar de novo e, né, teve que usar fármaco. Um dia que ela ganhou o bebê, ela me ligou e falou assim, poxa, você é pai dele também, sabe? Então, sabe, é uma ciência que ela tende a um crescimento, a gente está na base ainda, a inclinação nem começou. E eu não falo disso de uma forma que eu acho interessante ter o patológico, ter o paciente doente. Eu falo isso de uma forma que a gente vai melhorar. A questão não é assim, tem mais pessoas com problema. Não. É as pessoas que têm um problema que já estão procurando ajuda. Exatamente. Porque o problema sempre existiu. Porque só não hoje, existia essa busca, né? Hoje a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem campanhas mais importantes, né? E aí você fala da saúde mental cada vez mais. E a gente fala da saúde mental com muita responsabilidade, com a ciência. Hoje a psiquiatria é uma ciência, ela deixou de ser um romance. Deixou de ser uma questão negativa. Hoje é uma ciência que cresce absurdamente e que eu quero que cresça muito mais, porque a demanda, tem muita gente doente ainda, não há uma hipermedicalização, esse papo infelizmente não é ainda correto, e quem está hipermedicalizando está errado, né? Não é todo paciente meu que vai no meu consultório que eu vou ter que dar remédio, mas infelizmente quem chega no meu consultório é porque a questão infelizmente chegou num nível de gravidade alto. E você acha que a banalização do termo louco
foi sempre um problema e um obstáculo para esse cenário? Eu acho que o termo a gente nunca mais vai mudar, né? Assim, ele já é um termo banalizado, né? A gente fala, você tá louco, você tá doido, você tá louco? Né? Então, acho que é uma questão, acho que o desrespeito com o paciente, né? Chamá-lo de louco, sendo ele realmente um indivíduo que padece, desfazer de um sintoma depressivo, vai lavar uma trouxa de roupa, vai não fazer não sei o quê, isso é preguiça. Acho que desfazer a sintomatológica é porque nós somos escravos do nosso cérebro. Ninguém vai no meu consultório porque quer. Ninguém escolhe sentar na minha frente. E talvez, como a gente falou, e não precisa necessariamente estar padecendo de alguma coisa. O reconhecimento da necessidade do cuidado com a saúde mental é para todo mundo. Gente, assim, eu acho um absurdo as escolas não trabalharem os processos de amadurecimento. Gente, trabalhar o processo, se eu não tivesse feito terapia desde os meus 15 anos, eu não teria a identificação da minha personalidade como eu tenho. Hoje eu sei dos meus gostos, sei das minhas qualidades e infelizmente tenho muitos defeitos. Eu também sou escravo do meu cérebro. Isso aí, eu acho que é uma questão que vai desde entender a importância que foi essa transformação que trazida por essa lei, por esse processo, por esse divisor de águas, como a gente disse, e entender que ainda existe muito para caminhar, que ainda precisa muito melhorar, mas que a gente está vivendo um cenário agora que é muito melhor do que a gente já teve antes, não só nos serviços que são oferecidos, na forma com que isso é oferecido para as pessoas, mas também na questão da mentalidade das pessoas entenderem essa importância, essa necessidade, e desmistificar um pouco essa ideia, né, de que da frescura. Da frescura e também desse estigma, né, de entender que ou é frescura ou é um extremo, é algo, né, que é em último caso, quando na verdade a gente precisa realmente identificar o problema o quanto antes para ele não chegar nessa situação do extremo. Assim, para te dar um conceito assim, bem fácil de entender, quando que é uma doença? Porque tristeza todo mundo tem, ansiedade todo mundo tem. Agora, o que é patológico e o que não é patológico? O que é patológico é aquele que impacta na tua vida. Se você tem uma alteração de comportamento que gera impacto na sua vida social, laboral, afetiva, e você deixa de cumprir, perde o brilho da vida, ou perde a vida como uma empatia pela vida, impactou na sua vida de uma forma, impactou no seu corpo, no seu peso, no seu sono, não deixe de procurar o profissional. Porque ninguém vai te botar no hospital. Obrigada, viu, doutor Bruno? Doutor Bruno Cruz, psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora, conversando aqui com a gente sobre a lei que foi sancionada em 2001, a reforma psiquiátrica. E próximo bloco, o chefe Arthur Veloso continua a receita de torrada Petrópolis no Bora Rangar. É um minutinho só.